Irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados, muita paz. Que Jesus, o Mestre, encontre uma fresta do nosso coração para chegar até nós, porque de fato Jesus continua conosco. Nós é que nos afastamos bastante. Na noite de hoje, como disse o nosso irmão Juvandi, a obra que nós estamos estudando é Caminho, Verdade e Vida. São, digamos, respingos do Evangelho, versículos dos evangelistas, alguns versículos da carta de Paulo para as várias pessoas, as várias comunidades que ele escreveu. Na de hoje, nós temos um fragmento de uma carta que Paulo escreveu pela segunda vez para os Filipenses. É o capítulo 2, versículo 3. Então, nesse fragmento desse capítulo, vamos observar Emmanuel, que é o espírito que comenta sobre essas passagens, mas o médium é o nosso inesquecível Chico Xavier. E Emmanuel deu o título para essa mensagem de Examina-te. Exame é uma consulta bastante apurada para nós mesmos. Examina-te. É dizer, façamos uma viagem dentro de nós, por dentro da nossa intimidade. Então vamos aqui ao versículo que Paulo, escrevendo aos Filipenses, nessa carta é, digamos, o segundo capítulo, como se fosse o parágrafo, e está lá o versículo: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. É muito simples de nós entendermos. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas simplesmente por humildade. E Emmanuel começa dizendo que o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então não é somente para uma pessoa ou para outra pessoa, para um povo ou para outro povo, é para todos, porque o serviço de Jesus é infinito. Observemos que Jesus, ele não criou nenhuma igreja, ele não fundou nenhuma religião, mas ao contrário, ele veio vivenciar a substância dos ensinamentos divinos, que é o amor. Não esse amor que nós, a esmo, dizemos palavras, muitas delas sinceras, mas outras nem tanto. Dizemos eu te amo para qualquer um, para qualquer uma, e no momento seguinte, às vezes, o nosso coração já não registra mais aquela emoção de carinho e de afetividade. Ao contrário, já estamos numa vibração diferenciada. Porque quando vemos as pessoas pelo estereótipo, às vezes admiramos. Quem não admira uma pessoa jovem, saudável, bonita, seja homem, seja mulher? Os jovens de hoje, como os de ontem também, na juventude, nós temos um frescor, uma energia que é diferente.
é uma energia mesmo de exuberância. Não importa a cor da pele, se é mais magro, se é mais cheio, não importa. A juventude nos oferece esse frescor. Quem cultiva uma flor, uma planta, observemos a exuberância daquela planta quando está em botão. Uma rosa em botão, aquele botão fechado. Aí a gente vai observando no dia a dia, aquele botão começa a aparecer a cor. Daí a pouco ele começa a desabrochar. E é uma maravilha. É muito lindo. Aí fica uns 3 dias depois de aberta aquela rosa esplendorosa, vigorosa na aparência, no frescor. A gente dá uma molhada com muita descrição agora, né, pela falta d'água, mas os vegetais carecem de água assim como nós. Então a gente molha e dá e aquelas pétalas ficam com aqueles pingos, aquelas gotículas de água, e como é bonita uma rosa desabrochando. E todos os dias faço comparações de uma flor com a nossa vida por aqui. Aí passa aquele momento, ela chega no auge, que ela está aberta, mas com o passar dos dias, algumas, elas são mais resistentes. Elas chegam até o final. Muitas delas, e eu tenho uma roseira, que ela desidrata, mas ela não solta nenhuma pétala. Ela seca todas as pétalas, ainda no formato de rosa. Mas há uma outra branca e uma roseira vermelha, que à medida, depois do desabrochar, depois do auge, aí no dia seguinte ela vai esmaecendo. E aí cai uma pétala aqui, uma outra ali, e eu fico fazendo uma comparação. A nossa vida também é assim, a vida física. Tem o começo, tem o botão, tem o desabrochar, tem aquele esplendor da abertura e depois vai caminhando para o desfalecimento. Mas o bom é que aquela vai embora, vem uma outra. Nas nossas vidas, nós vamos ao final do dia, comparemos a nossa vida aqui, a nossa encarnação, como um dia. E na manhã do dia, nós estamos vigorosos. Aí o dia vai passando, chega o meio-dia, aí estamos ávidos, né, por trabalho, por um alimento. Aí depois de tudo isso, vai chegando a tarde, e se nós trabalhamos muito, aí nós vamos ficando um pouco cansados, até chegar à noite e a gente adormece. Os dias da nossa vida, nossa existência por aqui, a existência física, é dessa forma. É como uma flor, é como uma planta, é como uma veste. Enquanto que o espírito, eu espírito, nós espíritos, que possuímos um corpo, há corpos aqui vigorosos, na infância, na juventude, na maturidade, e descendo a ladeira, estamos aqui, na 3ª, na 4ª idade, não importa, estamos envelhecendo, fisicamente. Mas o espantoso, e nem deveria ser espantoso, o maravilhoso, é que à medida que os nossos corpos físicos vão perdendo vigor,
há como que uma força dentro de nós, e essa é a força espiritual, que nos propõe sermos pessoas melhores. Estarmos aproveitando cada dia para nos melhorar. Porque se nós temos dúvidas acerca de alguma coisa, e temos muitas, sobre muita coisa, uma delas nós não temos dúvidas, é de que um dia nós vamos deixar essa veste que a divindade nos emprestou por acréscimo de bondade, de misericórdia, e estarmos espíritos, sem o corpo físico, mas ainda carregando uma vestimenta que é o perispírito. Fica meio confuso, né, para quem está vindo a primeira vez e nunca ouviu falar disso. Mas é só nós observarmos, fazermos também uma comparação com o nosso corpo físico. Durante o dia nós trocamos algumas vezes a vestimenta. Pela temperatura, ficamos suados, tomamos um banho, trocamos de roupa, sem deixar de sermos nós, fisicamente falando. A gente pode até dizer, nossa, eu vi a Gislaine de manhã com uma blusa verde, meio-dia ela estava com uma amarela, e agora ela está com uma blusa meio cinza. Ela trocou de blusa, mas ela continuou ela. Assim também é o espírito. O espírito troca de personalidades. A nossa personalidade de agora é esta que aqui nos apresentamos. Num corpo físico de mulher, psicologicamente feminina, e estamos transitando aqui na vida, mercê das bênçãos de Deus, sob a misericórdia de Jesus, que é o guia e o modelo da humanidade. Nós estamos conhecendo o Evangelho do Cristo sob as luzes da doutrina espírita. Não somos exclusivistas. Se você não for no centro, você não vai ficar bom, você vai ficar obsidiado o resto da vida. Quem disse? Não é assim. A casa espírita é para estudarmos. É uma escola, mas ao mesmo tempo é uma oficina de trabalho. Porque nós estamos estudando para quê? Para recebermos algum diploma? Nenhum de nós aqui tem competência de oferecermos um diploma de doutrina espírita para quem quer que seja. Nenhum de nós aqui tem diploma na área da doutrina espírita. Mas a doutrina nos convida a examinar os textos sagrados, o Evangelho do Cristo, a estudarmos. Emmanuel chega através de Chico Xavier e coloca para nós: examina-te. Nós fazemos com muita frequência o exame das outras pessoas. Para não dizer, nós julgamos as outras pessoas. Julgamos tudo e todos. Muitas vezes condenamos. E se pudéssemos, faríamos ali uma execução. Fulano não está apto para isso, nem para isso, nem para isso. Como se nós fôssemos ter essa competência. Então, esse examina-te é o autoconhecimento. Vamos nos conhecer. Porque, via de regra, lembrando aqui de uma passagem, Joana de Ângeles, que diz, através do Divaldo Franco, para demonstrar a nossa não consciência, ela diz que nós, quase sempre, fazemos o que podemos
quando não devemos. Outras vezes, nós fazemos o que devemos quando não podemos fazer aquilo. Isso é simples de entender. Na questão prática, um filho, um neto, um sobrinho, alguém do nosso circuito familiar está precisando de um tênis para ir à escola. Naquele momento que o filho, ou o neto, ou o sobrinho está precisando de um tênis, nós não temos dinheiro para comprar aquele tênis. Até devíamos mesmo comprar, porque aquele tênis que o coitado está usando está muito surrado. Já tem um furo lá no dedão do pé, já está mostrando a meia. Os colegas já estão fazendo essa coisa aí que a gente gosta muito de importar, mas o bullying. E o bullying, na língua baiana, era bulindo mesmo, sabe? Chegava, ó, fulano está bulindo comigo. Então tem algo a ver, faz sentido. Eu ouvi essa palavra na infância, mas no sentido de bulir, está bulindo comigo. Porque a minha roupa está ruim, está velha. Mas aquela pessoa, os responsáveis por aquela criança, por aquele jovem, não têm dinheiro para comprar naquele momento. Se ela é uma pessoa consciente, ela vai conversar com o filho e dizer, meu filho, no mês que vem, nós vamos comprar um tênis para você, mas nesse mês não dá. Outras vezes, a gente, como tem muito dinheiro, esse agente é, no caso, de quem vai fazer, não sou eu. Aquela família tem muito dinheiro. Menino, esse tênis aí chega o filho, eu quero um tênis assim, assado. Então você pode fazer aquilo. Às vezes a criança, o jovem, já tem uns 5, 6, 10 tênis. A família pode comprar, mas não devia. Então, entendeu? A gente faz o que pode, muitas vezes, quando não deve. Ou faz o que deve quando não pode. Porque o certo é fazermos o que devemos fazer quando pudermos fazer. Porque, ao contrário, vai demonstrando que a nossa consciência ainda está um tanto embaçada. Continuando aqui com Emmanuel, ele dizendo que o serviço de Jesus é infinito, e vai fazer uma alusão a Paulo. Paulo compreendeu, ele compreendeu com tamanha profundidade o Evangelho de Jesus, porque antes ele conhecia o judaísmo e defendeu o judaísmo quanto ele pôde, tirando muitas vezes o seu sossego, a sua paz, a fim de executar aquilo que ele achava que era correto. E aí aquela peleja que ele teve em condenar os cristãos. E naquela perseguição atroz, ele lavrou aquela lei ali de que quem seguisse aquele crucificado era passível de pena de morte. Assim é que Estevão foi apedrejado a mando dessa lei, daquele jovem doutor da lei, Saulo de Tarso. Então, o desdobramento dessa perseguição aos cristãos, isso é mais expressivo em Roma, mas começou lá em Jerusalém. E começou por aquelas edições, por aquelas leis que Saulo redigiu.
E ele cumpria com rigor. Agora imaginemos nós, de posse de uma lei para fazer isso. O subalterno, recebendo essas leis duras, eles vão executar essas leis a bel prazer. Essa lei ficou muito pior, porque ali outras pessoas aproveitaram. O nosso irmão Jove, quando o André Luiz fala que a tribuna da Casa Espírita não é para ser utilizada em propagandas políticas. O Jove tomou um susto e falou: paro por aqui. Imaginemos nós com essas leis e aquelas pessoas que iam executar. E Paulo vai mais longe, porque ele vai em busca de alguém que havia seduzido, nas palavras dele, Abigail. Olha, observemos o drama desse espírito. Ele tinha uma noiva muito amada, com um casamento quase marcado, e o sonho dela era encontrar o seu irmão Gesiel. Gesiel tinha sido preso porque estava com o pai, e o pai tinha sido condenado e foi morto naquele momento ali, que ele tinha ido requerer umas terras. E não obstante o pedido dos filhos, aquele senhor foi reivindicar as terras que já haviam, só tinha sobrado para ele uma pequena chácara, mas que era maravilhoso. Mas ele foi requerer as terras, o filho estava junto, ele perdeu inclusive a chácara, e aquele rapaz aconselhando o pai que não entrasse na revolta. O certo é que aquele senhor, ao retornar para casa, ele ateia fogo na fazenda que era vizinha à sua chácara, que era exatamente da pessoa que havia lhe tomado. E aquilo causa um incêndio de grandes proporções. E o Gesiel ainda ajuda, ainda havia se queimado para debelar aquelas chamas. E depois outras pessoas viram e acusaram aquele senhor de incendiário. E realmente ele havia incendiado. Ele foi morto ali, já muito idoso, e apanhou muitas bastonadas, todo quebrado. Ele morreu por ali. E Abigail e o irmão, que conheciam e vivenciavam as Sagradas Escrituras, estavam ali os dois, mas o filho, para não comprometer o pai, o filho também tinha se responsabilizado por aquilo, e ele é mandado para as galés. E Abigail vai com uma família, que é toda uma história, quem conta é o mesmo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É uma das obras, uma das mais lindas, essa história de Paulo e Estevão. A gente lê primeiro, delicia com romance, a gente chora, a gente se emociona, mas o aprendizado é profundo, porque quando Saulo estava ali, convidou a noiva para ver o seu primeiro feito contra os cristãos, eis quem está sendo ali massacrado, nada mais, nada menos do que o seu irmão Gesiel, que havia mudado de nome. Ele estava na casa do caminho, sendo socorrido por Pedro e Tiago. Ele aderiu ao cristianismo e arregaçou as mangas e começou de fato a trabalhar. Fez um autoexame, viu que as Escrituras encontravam ressonância
exatamente no Evangelho de Jesus. E ali acontece tudo aquilo, e Saulo, ouvindo a pregação daquele jovem, ele ficou furioso, chegando à culminância da pena de morte, a pedradas. E ele já estava ali nos momentos finais da agonia, e a noiva de Saulo reconhece o seu irmão Gesiel. Ali já é uma derrota para ele. Ele que já tinha raiva de Jesus, essa raiva ficou multiplicada, ela se tornou ódio. Ele não quis saber da noiva, como era um homem muito honrado, de grande caráter. Ele não podia aceitar aquilo, dispensou Abigail, e aí a perseguição dele recrudesceu, piorou. E ele foi atrás de Ananias, que era um idoso que morava em Damasco. E ali nós conhecemos aquela passagem, quando ele, na sua montaria, ao meio-dia, ele já vinha sentindo que a atmosfera psíquica dele já estava diferenciada. Ele sentia como que uma febre, um torpor. Cenas se alternavam na sua cabeça. E eis que naquele momento ele ouve uma voz muito límpida e cristalina: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela irradiação daquela voz, aquela figura que se apresenta para Saulo de Tarso, é de tamanha luz que excedeu a luz do meio-dia. E ele cai da montaria e fica cego. E naquele momento ali daquela sua agitação, ele pergunta intimamente quem é aquela pessoa. Eu sou Jesus. E ele fez uma recapitulação, ele fez um autoexame dos seus procedimentos. E eis que ele constatou que ele tinha se equivocado. A coragem moral desse homem, desse espírito. E então, naquele momento, ele diz: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E a partir dali, Jesus começa a ocupar no coração, na mente, no espírito, Saulo de Tarso, a sua radiosa influência. Ele foi rejeitado pela família, os seus pares não o aceitavam. Ele chega a Damasco não mais para prender Ananias, mas simplesmente para receber de Ananias as bênçãos de um passe. Observemos o trabalho de passe que toda casa espírita tem. Porque as cabines de passe, ali, uma de um lado, outra do outro. Um passe aqui no salão, quando é de uma forma coletiva, porque está acontecendo um evento, é muita gente, a espiritualidade irradia sobre todos nós. Como irradia desde o momento que nós entramos aqui. De modo que ao final de uma palestra, se a pessoa está se sentindo bem e achar conveniente não tomar o passe, não há necessidade. Mas aquelas duas oficinas que estão ali, aqueles dois laboratórios, estão prontos pela espiritualidade, pelos trabalhadores da casa de Sebastião Marte. Os médiuns que ali entramos, nós entramos num processo de concentração, de autoharmonização, para que a espiritualidade utilize-nos
da melhor forma. E os irmãos que vão entrando, vão ali para receber o melhor. Não nos preocupemos quem é o médium. Se estivermos prontos para receber o passe e o médium não estiver em condições, a espiritualidade que está presidindo aquele trabalho vai certamente isolar as energias que não forem boas para atender a pessoa que se sentou ali para receber as bênçãos do passe. Observemos que é preciso, é uma questão de sintonia, de frequência, de vibração espiritual. Por isso, o trabalho do passe, a água fluidificada que é servida aqui, faz verdadeiras curas. Então, naquele momento, Ananias, sem precisar de ninguém chamá-lo, ele já tinha recebido um comunicado espiritual, que naquela pensão, que naquele local, havia aquele jovem doutor da lei que estava querendo o concurso do passe. E Ananias, em ali chegando, a saudação fraternal para Saulo, faz uma prece, invocando e evocando a presença de Jesus, e estende as suas mãos sobre aquele paciente que está cego. E o paciente, que era Saulo de Tarso, ele sentiu que dos seus olhos era como se saíssem escamas escuras. E ele pôde, então, ao final daquela terapia espiritual, ele pôde ver de novo. A pessoa que ele tinha ido para matar, para ferir e perseguir todos os seguidores do cristianismo, ali estava em frente a Ananias. E ele começa a sua trajetória de autoiluminação, de estudo constante do Evangelho do Senhor. Encontrou com seu velho mestre Gamaliel, que recebera das mãos de Pedro o Evangelho de Jesus, dizendo que no futuro ele necessitaria daquele documento. Ele queria copiar, ele: não, leva este. Eu recebi de presente de Pedro, mas eu já o tenho de memória. Leva este, vai ser o passaporte, para no dia que você encontrar com um grande pescador, você possa dizer que eu te dei. E assim aconteceu. Então, observemos a grandeza moral desse espírito Saulo de Tarso, que foi recusado pelos seus pares, pelos outros doutores da lei. O seu pai não o aceitou, a sua família não podia aceitá-lo. A sua noiva ele reencontrou, mas já à beira da morte. Foi depois que ele reencontrou a noiva que ele foi atrás de Ananias. Mas ele também não gozava da confiança dos cristãos. Porque imaginemos nós alguém que provoca aqui uma calamidade nesta casa e essa pessoa volta. Qual é o nosso sentimento para aquela pessoa que nos traiu? É no mínimo de dúvida. Será que essa pessoa merece a nossa confiança? E ele desembaraçou de tudo isso e vitoriosamente. Saulo, que depois, como cidadão romano, ele trocou o nome para Paulo. Então, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele compreendeu em profundidade os ensinamentos de Jesus e fez a sua viagem interior. Sofreu muito, mas valeu a pena.
porque é isso que tem que acontecer conosco. O nosso irmão Elvésio falava sobre um discurso de Eurípides de Barçanufo, já nos alertando para vivenciarmos a doutrina espírita, não por fora. Esse por fora é chegarmos aqui e lermos e acharmos muito interessante. Como diz Emmanuel, ele diz e vive. Nós, Chico Xavier, falou e vivenciou. Jesus falou muito pouco e o tempo inteiro vivenciou amor. Então nós temos que vivenciar a doutrina espírita, não é na fala, não é na falsa bonomia, é de verdade. E não podemos dar grandes coisas, Francisco de Assis já dizia, se não podes fazer grandes coisas, faça pequenas coisas, mas desde que elas sejam bem feitas. Eu não posso fazer mais do que dar um passe, então eu vou colocar o meu coração, a minha energia, no que ela tiver de melhor. E todos nós temos algo de bom, de melhor, porque somos filhos de Deus. Então Deus habita cada criatura desse planeta, do anjo ao bandido, ao corrupto. Deus está na nossa intimidade. Então Emmanuel chega e diz aqui acerca dessa passagem de Paulo: quando nós formos praticar as nossas ações no bem, ações que ultrapassem o quadro das obrigações diárias, ele recomenda, examina os móveis, quer dizer, o motivo que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que seja interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Lembremo-nos que Jesus, o mestre por excelência, ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o exemplo máximo de amor, ele foi crucificado numa cruz, tido como desordeiro, como infiel, como uma criatura das mais desprezíveis. Então estejamos conscientes daquilo que estamos fazendo. Não esperemos o elogio das pessoas. E tampouco não devemos nos acovardar porque alguém nos disse: fulano é egoísta, é invejoso. Vamos seguir adiante, porque um pouquinho de tudo isso a gente ainda tem. Mas somos filhos de Deus e a luz é conosco. Que Jesus nos abençoe.